Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma programação de fé, com hinos, com orações e com a mensagem poderosa da Palavra de Deus ao nosso favor. E para darmos início no culto, nós vamos ter então uma palavra de oração, pedindo ao Senhor Deus a direção para esse trabalho, as bênçãos, a inspiração e também agradecendo pela vida, pelo dia, pela bênção que recebemos, por tudo, até aqui. Oremos então todos. Gracioso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, agradecemos ao Senhor nesse instante por mais este privilégio de estarmos outra vez unidos através do Espírito Santo com os nossos amados irmãos, ó Pai. Agradecemos pela vida, pelo dia que passou, pelo ar que nós respiramos, pela comida que comemos, pela água que bebemos. Agradecemos por tudo, ó Pai, por termos os nossos irmãos, que são nossos companheiros na batalha, e termos um profeta, termos uma mensagem, Senhor Deus. Por tudo isso nós damos graças ao Senhor. E agora pedimos a direção para este culto, no nome santo de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Bom, meus irmãos, a escritura que nós vamos ler
será na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, e nós começaremos no versículo 18. E nós vamos então ter a parte de louvores agora, vamos adorar a Deus com os nossos louvores, e assim que nós terminarmos a parte de louvores, então nós voltaremos com a leitura da palavra do Senhor e, consequentemente, seguidamente, a leitura da mensagem que estamos lendo, que é o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. Adoremos ao Senhor, então, com os nossos louvores. Porque dormitas tão perto do lar,
Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Jesus bate a porta do meu coração e espera paciente, quer dar meu perdão. Que seu sacrifício não seja em vão. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim. É meu Redentor, meu fiel protetor. Precioso é Jesus para mim. Preciosas promessas eu tenho do Rei, com Ele no lar terrenal morarei. No reino de luz sua face verei. Precioso é Jesus para mim. Precioso é Jesus para mim.
Amém. Graças a Deus. Que o Senhor nosso Deus aceite a nossa adoração. Que Deus abençoe todos os irmãos, o conjunto que gravou esses hinos, né? E sempre tem sido útil, tem servido para o benefício do povo de Deus, né? Que Deus recompense muito a todos. Então agora, meus queridos, nós vamos ter a palavra de oração intercessória e depois, então, a leitura da palavra de Deus. E eu estou aqui com 2 pedidos de oração, para 2 nomes para serem lembrados, né? Que é Célia, a irmã Célia, de Curitiba, que é cunhada da nossa irmã Dalva, esposa do irmão Flávio. Ela está precisando das nossas orações por enfermidade, motivo de enfermidade. E também a irmã Sara, que é irmã da irmã Zuleide Paião, não é? Eu não tenho certeza se ela mora em Conchal, mas então nós estaremos intercedendo por essas 2 pessoas e por todas as demais que não mandaram os seus nomes, não pediram. A irmã Sara também é por motivo de enfermidade, e nós vamos pedir a Deus a graça e a misericórdia, e a irmã, se estiver ouvindo lá em Curitiba, também a irmã em Conchal, junte-se a nós nessa fé, nessa corrente de fé, porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. E nós cremos na cura divina, né? Isso é uma promessa bíblica para cada crente que crê na palavra de Deus. Oremos então neste momento. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, mais uma vez estamos em Tua santa presença em oração, Senhor. E agora, meu Deus, nós estamos intercedendo pelas pessoas necessitadas, pelos aflitos, pelos oprimidos, por aqueles que estão com problemas financeiros, desempregou ou está sofrendo dificuldades, qualquer coisa. Nós imploramos ao Senhor a bênção em favor de todo o povo que está necessitado, aqueles que estão sendo lembrados agora, através do pedido feito a algum de nossos irmãos, o irmão que está apresentando, a irmã que está apresentando alguém. Nós nos juntamos agora numa corrente de fé para suplicar a bênção do Senhor e determinar a vitória sobre cada vida, cada pessoa que esteja necessitado. A irmã Dalva pediu oração para a sua cunhada, a irmã Célia, e nós estamos apresentando a irmã lá em Curitiba, na presença do Senhor. E o Senhor é poderoso, maravilhoso, e é benigno, e quer a saúde de tua filha, Senhor. Também a irmã Sara, que está precisando da saúde também, e o Senhor também que é maravilhoso, o Senhor que quer, está interessado na saúde de cada um. Para isso, o Senhor deu teu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz do Calvário, para que a doença fosse derrotada. Então nós já temos esse direito, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. Amém. Amém. Graças a Deus. Que assim seja, para a glória de Deus. Então vamos aqui, meus irmãos, 1 Pedro, capítulo 3, versículos do 18 em diante, não é? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus. Esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura agora vos salva. O batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas
da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos a essa leitura, não é? E agora nós já vamos imediatamente para a mensagem O Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terreal. Essa é uma mensagem muito tremenda, como todas as demais, não é? Mas essa daqui é uma mensagem de ensino profundo, de doutrinação, não é? Muito profunda, e é bom que cada um fique muito atento, não perca, para você não perder o fio da meada. Senão depois você fica perguntando, e aquilo outro, e às vezes já foi dito na mensagem que foi lida, não é? Nós paramos no parágrafo 111 e vamos começar agora a partir do parágrafo 112. Então, o profeta continua assim: como eu tenho dito a vocês antes, e faz isso conhecido a você e através das eras que Deus não pode mudar. O faz saber em toda forma pelo mesmo. Ele faz isto conhecido, sua primeira mensagem no mundo antediluviano, por Noé, o profeta. Eu estava falando a um querido irmão, o qual está assentado presente comigo agora. Ontem ele disse, uma coisa que você disse, irmão Brana, que sempre me chocou. Eu disse, o que é, irmão? E ele disse, aqui está o que você disse. E isto é verdade. A minoria, como um pequeno grupo, há de ser salvo nos dias vindouros. E nós falamos de como Jesus disse, estreita é a porta e apertado o caminho, e poucos o encontrarão. Agora, observe, a Bíblia diz, como foi nos dias de Noé, quando 8 almas foram salvas pela água. Assim será na vinda. Eu disse, irmão, você só tem... Ele disse, recordem, ali unicamente haviam 8 almas. Eu disse, você só tem a metade do quadro. Sim, Noé era um tipo do remanescente que atravessou, não do grupo transladado. Transladado quer dizer arrebatado, não é? Não do grupo transladado. Enoque, um homem, foi no rapto antes das águas caírem. Então isso é muito maravilhoso, você ter um profeta para esclarecer essas coisas, não é? O irmão, que era um amigo do profeta, ele não era inimigo do profeta, mas ele não entendia o que o profeta estava tentando explicar. Essa parte aí, que será um grupo muito pequeno que subirá no arrebatamento, ou rapto, como você queira chamar, né? Então seria um grupo muito pequeno. E aí o irmão questionou, falou, olha, irmão Brana, toda a vida eu tenho uma certa dúvida a respeito desse assunto, porque lá nos dias de Noé tinham 8 almas e foram salvas as 8 almas. Aí o profeta disse, acontece que o irmão só pegou uma parte do quadro, né? Porque Noé não é o tipo da noiva. Noé é o tipo da igreja que passa pela tribulação. Então, ele vai explicar aqui, mas eu estou adiantando porque aí já faz uma plataforma para o irmão já captar com mais facilidade, né? Então, Noé não é o tipo da noiva que vai no rapto agora, não. Aí ele disse, observe Enoque. Antes de Noé fazer a arca, Enoque subiu no rapto, no arrebatamento. Então ele diz assim, ele vai dizer aqui, é 1 por 8. Então, nesse caso, né? Então vamos aqui agora, que fica mais fácil de entender, né? Então, Enoque foi trasladado no rapto antes das águas caírem.
mostrando que a igreja não entra na tribulação ou nada ao seu redor. Enoque foi trasladado, um homem. A igreja pode que seja um grande número, mas a noiva será um pequeno grupo. Disto constituirá a noiva. Agora, a igreja talvez seja um grande número, mas a noiva, veja você, compare 8 com 1. 8 vezes menor que a igreja será a noiva. Então, isso é um número aproximado, né? Claro. Então, quer dizer, a noiva de Cristo que vai subir no arrebatamento, ele diz, pode se comparar como 8 vezes menos do que a igreja no mundo, não é? Será a noiva. E se o justo com dificuldade se salva, onde aparecerá o infiel e o pecador? Aqueles que sabiam melhor o que fazer e, no entanto, seguiram em frente de todos os modos, aqueles que seguiram os regulamentos de denominação, em vez da palavra, onde eles aparecerão? Ainda assim chamados cristãos, tomando o nome de Cristo. Agora, Noé era perfeitamente o tipo daqueles que atravessaram. Recordem, ele disse atravessaram. Não vamos perder isso, né? Que atravessaram. Recordem, quando Noé saiu, Cão estava com ele, né? Então você vai observando isso. Quando Noé saiu, Cão estava com ele. O pecado estava ali. O pecado foi direto através da arca. Incredulidade. A dúvida entrou na arca, atravessou o julgamento, mas Enoque foi mais alto que a arca. Ele foi para a presença de Deus. Mas Noé atravessou e saiu fora, e ali estava o pecado ainda, tipo do milênio. Então, isso aqui é coisíssimas profundíssimas para nós aprendermos, não é? Isso é mais que um seminário, porque, olha só, Enoque foi arrebatado e acabou. Não teve mais obra nenhuma aqui na terra, não é? Nesse caso aí, naquele corpo dele. Noé atravessou a tribulação, não morreu, e ele é o tipo da igreja, não da noiva, atravessou a tribulação e depois começou no mundo novo, no novo mundo. Aí ele diz, isso representa o milênio, né? Então vamos aqui, o milênio da condição do mundo. O milênio não é o fim dele. O milênio não é o fim do mundo, né? O milênio não é o fim dele. Ainda haverá tempo após o milênio. O milênio é um espaço de tempo, mas não. A noiva, a nova terra, não. Está claro. Observe. Aquilo chegaremos a isto após um momento. Veja, a terra redimida volta ao seu proprietário outra vez. A tomou de Satanás. Ele puxou, tomou a terra de Satanás do mesmo modo que ele te tomou de Satanás. Como ele tomou a pequena mulher no poço de Satanás. Ali se encontrava o sacerdote, cria estar com Deus e nada tinha. Vem? Eu gostaria de desenhar aquilo para você só por um momento. O irmão Brana se aproxima do quadro para ilustrar. Agora, nós desejamos obter isso claramente, então observem minuciosamente agora este quadro. Agora, isto aqui está Deus.
Deus, o qual é eterno sem. Ali não há ninguém senão ele. Porém, em Deus, ele tem atributos. Agora, isto aqui representa a palavra de Deus, a qual se fez carne e habitou entre nós, na pessoa de Jesus. Agora, isto aqui, ao indivíduo aqui, nós vamos fazê-lo como isto. Agora, esta é chamada a mulher do poço. Este é o sacerdote fariseu. Ele está fazendo no quadro lá, né? Este é o sacerdote fariseu. E onde você vê esse espaço no quadro negro, significa graça e salvação. O irmão Brana assinala as ilustrações no quadro. Agora, no princípio era o Verbo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. As 3 etapas, primeiro era um atributo, foi Deus que pensou de si mesmo como um ser humano e transmitiu aquilo para ser Jesus. E agora, se estás aqui, quer dizer, se eu e você, né, estamos aqui, agora, se estás aqui, você esteve com ele. Então, pois há somente uma forma de vida eterna. Esta é Deus. E você tinha que ser parte de Deus no princípio. Não é simplesmente que você escolheu estar aqui. Às vezes a gente fala assim, eu aceitei, né? Não é isso que nós escolhemos. É ele que escolheu. Você aceitou porque ele fez uma chamada na sua alma, na minha alma, por isso que nós aceitamos. Né? É ele que escolheu, não é? Então é isso que eu quero dizer aqui. Ele te escolheu. Todo aquele que o Pai me tem dado virá a mim. Agora, olhe neste sacerdote aqui. Nós encontramos parte de seu fundamento aqui. Sua vida pregressa, de trás dele, sua predestinação aqui atrás é pecaminosa. Ele está no inferno, aqui embaixo. Agora, esta pequena parte aqui parece com o quadro negro, o qual representa sua pureza. Ele está falando do sacerdote ainda. Ele era um sacerdote, ele era um homem honrado, isto representa aquilo. Ele era também, ele tinha que ser um homem, um bom homem, ou ele não poderia ser um sacerdote. Mas vê você como ele obtém isso com ensinamento intelectual. Agora, essa pequena mulher, sua primeira vida aqui em cima, ela era uma prostituta. Ela estava lançada a se perder. Porém, no profundo dela, aqui, havia simplesmente um pouquinho de entendimento, muito pouquinho de entendimento, né? Aí ela disse assim, abre aspas, eu sei que quando o Messias vier, então ela sabia disso. Um pouquinho que ela aprendeu. Quando o Messias vier, ela disse para Jesus no poço, né? Quando o Messias vier, ele fará essas coisas. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho, né? Aquilo estava ali. Observe, quando Jesus veio e manifestou a palavra, ora, a palavra discerniu os pensamentos que estavam no coração, como Hebreus 4 diz que isto será, 4:12. O que ele... A palavra era um discernidor dos pensamentos do coração e ele veio como o filho do homem, o profeta. O que aconteceu? Aquele sacerdote, unicamente com ensinamento intelectual, disse,
ele é um diabo. Né? Ele é o diabo. Às vezes, deixa eu parar um pouquinho aqui. Às vezes, a gente fica com pena, com pesar de pessoas tão assim, trabalhadoras, né? Tão dinâmicas no Evangelho, e tem a coragem de chamar a mensagem de Deus de mensagem do diabo. Tem a coragem de chamar o profeta de Deus de falso profeta. Né? Isso é muito triste, porque o sacerdote chamou Jesus de Belzebu, e ele era a palavra. E você sabe que o profeta desta era, eu estou falando, como disse São Paulo aos Hebreus, eu estou falando a quem tem conhecimento. O irmão Brana, profeta de Deus, é a palavra nesta era agora. Aí você diz, epa, agora complicou, confundiu minha cabeça. Não, não tem nada de confusão, não. Ele representa a palavra para nós. Ele trouxe a palavra. Ele não é Jesus, a palavra é Deus, é claro, né? Mas o profeta é a palavra. Agora, rejeitou o profeta, rejeitou a palavra para essa era. É assim, né? Então o sacerdote disse, ele é um diabo, porque disso é que sua denominação o chamou. O que fez isso? Ele não tinha representação, então aquilo se enegreceu para ele. Mas esta mulherzinha não tinha nada para apresentar. Ela era tão suja e imunda o quanto podia ser. Mas veja, em seu profundo ela tinha representação. Aleluia! E então ela estava buscando que isso fosse feito carne. Meu Deus, eu fico tão assim empolgado com essas coisas, Senhor. Porque nós vamos olhar um pouquinho o quadro lá, nesse dia do poço, né? Acho que é São João 4, né? Capítulo 4, nesse dia do poço. Então, o poço estava na cidade de Sicar, era o poço de Jacó, não é? Como todos sabemos, e ele estava na cidade de Sicar e pertencia a Samaria. Mas os samaritanos não se davam nem politicamente, nem religiosamente com os judeus. Eles eram inimigos, não é? E o Senhor Jesus Cristo, certamente, que ele era o mestre, ele convidou os discípulos, nós vamos agora para essa banda aqui, ó, e que vai dar lá na cidade de Sicar, e nós vamos passar pelo poço de Jacó. Então, os homens de mentalidade intelectual, de religiosidade intelectual, então formaram as suas separações, as suas denominações. Então os judeus diziam, a verdadeira religião tem que adorar aqui em Jerusalém. Os samaritanos diziam, a verdadeira religião tem a sua sede aqui nesse poço. É aqui que se deve adorar, porque Jacó construiu esse poço, nosso pai, que Jacó era pai, tanto de Israel, como dos judeus, como dos samaritanos. Porque samaritano era meio judeu e meio gentil, não é? Então, nosso pai Jacó adorou aqui nesse poço, então é aqui que se deve adorar. Então, eles criaram duas correntes. Por que não dizer duas denominações? Né? Todas as duas crendo no mesmo Deus, mas com diferenças em suas maneiras. E o Senhor Jesus Cristo resolveu falar, nós vamos para aquela banda lá. Nós vamos passar no poço de Jacó hoje. Os discípulos certamente não questionavam, né, a determinação do mestre, já que ele era o mestre, né? E quando chegou no poço, ele falou assim para os discípulos dele, agora vocês vão na cidade comprar comida para nós. Eram 12 homens, né? Aí, às vezes, se me permita um pouquinho de descontração, né? Eles iam trazer uma carroça de comida, não é? Porque 12 homens para comprar comida para comer é uma família. 12 homens, 12 pessoas é uma família. 13 com Jesus, né? Então não precisaria 12. Mas ele mandou eles ir para a cidade comprar comida.
E eles foram, obedeceram a ordem e foram. E ele ficou sozinho no poço. Você está pegando o fio da meada? Ele ficou sozinho no poço. Agora, aqui o profeta diz assim: então ela estava buscando que isso fosse feito, porque ela tinha só um pouquinho de conhecimento na mente dela. Quando o Messias vier, ele fará essas coisas, ele revelará os segredos dos corações, ele curará os enfermos, ele ressuscitará os mortos. Ela só tinha esse pouquinho de conhecimento, não é? E ela estava, o profeta diz aqui, olha, ela estava buscando que isso fosse feito carne, ela estava esperando no cumprimento dessa palavra. E aí ele falou, chegou o dia do cumprimento, chegou o dia para aquela mulher, aleluia. E ele falou, então vocês vão, eu vou ficar aqui esperando, tá? E ele ficou sentado lá, na beira do poço, daqui a pouquinho, a semente predestinada vem. Meus irmãos, será que é difícil para entender? Não é de tão difícil assim. Deus mandou a mensagem, palavra revelada nesse tempo, e ela tinha que encontrar alguém, como a mulher do poço. E ela me encontrou. Ela encontrou você, a palavra, ela foi lá onde você ia passar e sua alma estava esperando essa palavra chegar. Sua alma tinha desejo, tinha uma falta, não é, sua alma, irmã, não é laodiceiano, ou laodiceiana, né, alma, no sentido feminino, laodiceiana, não. É por isso que você estava sempre fora do sistema, sempre discordando. Não é que você era um crente rebelde, não. Você não era crente rebelde nas igrejas, não. Você era um dos mais obedientes, um dos mais corretos na igreja. Mas sua alma estava sempre desejando alguma coisa. É porque a alma estava esperando a manifestação da palavra, como a mulher do poço estava. Aleluia! E o Senhor Jesus Cristo, a palavra, foi lá se encontrar com ela. Não é maravilhoso isso? Isso não deixa a gente religioso? Aleluia! Glória a Deus, porque você sabe que isso aconteceu com você. E eu sei que isso aconteceu comigo também. E aconteceu com cada eleito espalhado por esse mundo afora de meu Deus, não é? Mas vamos aqui então, senão a gente não vai mais para frente, né? Ela estava esperando que aquilo fosse feito carne. E quando ele disse, vá buscar seu esposo e venha aqui, ela disse, Senhor, eu não tenho nenhum. Disse, você disse a verdade, porque você teve 5, e o que você tem agora não é seu. Você tem tido 5, esse faz 6 que você tem, né? Incompleto 6. Ela disse, Senhor, não, você não é Belzebu, que nem o sacerdote tinha dito, não é? Você não é Belzebu. Eu percebo que você é um profeta. Aleluia. Quando alguém dizia para você que era falso profeta, William Branham é falso profeta, essa mensagem não é verdadeira, batismo em nome de Jesus Cristo é falso, mas quando você viu a palavra, você falou, não, não é falso, não é do diabo. Aleluia, glória a Deus, que maravilha quando a gente tem a experiência e a palavra bate com a sua experiência. É maravilhoso, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Eu vou repetir aqui, né, a frase. Ela disse, Senhor, não, você não é Belzebu. Percebo que você é um profeta. Agora, nós sabemos que o Messias, o qual é chamado Cristo, virá. Quando ele vier, ele fará isso. Ele disse, parece que eu estou vendo ele falar, ele disse, eu sou ele, minha filha. Eu sou ele, o Messias. Aleluia. Eu sou ele. Glória a Deus. Não houve mais dúvida.
Você não pode explicar isso. Ela viu, ela creu. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ela creu naquilo. Ela se foi. Por quê? O que fez aquilo a ela? Aquilo a redimiu. Pronto. Ela foi tomada de Satanás. Nunca mais, Satanás, você vai escravizar ela agora com o espírito de prostituição. Nunca mais. Aleluia. Foi por isso que ele disse lá atrás, o diabo queria dar para ele a terra. Para ele não precisar morrer, não precisar comprar. Não, ele ia comprar. Não é? Aleluia. Aquilo a redimiu. Agora, observe. Ele veio a ser um redentor. É isso certo? O que significa redimir? Trazer de volta. Porque ele não porque ele não obteve o sacerdote? Né? Por que ele não redimiu também o sacerdote? Né? Porque ele não obteve o sacerdote, ele nunca esteve ali, em cima, o sacerdote. Nunca esteve lá. Mas ela esteve, né? Aleluia. Ele nunca esteve ali em cima. Ele não tinha representação. Ele veio para redimir aquele que tinha caído na queda. Isso conseguiu enredar aquela moça. Mas Deus a tinha em seu pensamento antes da fundação do mundo. E ele veio para limpá-la. Então, ele sabia que ele tinha... Deixa eu ver aqui. Então, ele sabia que ele tinha vida eterna. Não é ele, é ela, não é? Aqui, é um erro de digitação. Ele sabia que ela tinha vida eterna. Vê, onde o sacerdote que fez a ele o enviou diretamente de volta ao seu destino. Ele, para começar, não tinha nada, unicamente o ensinamento intelectual. Isso aqui é bastante temeroso, né? A gente teme quando nós ouvimos essas coisas. Ela foi enredada pelo diabo. Satanás a manchou, a sujou de todas as maneiras, né? O sacerdote não. Ele era honesto, correto. Mas quando ela viu o sinal da palavra, ela fez a ligação, o contato com a palavra. E ele a redimiu. Aí ele diz, e o que aconteceu com o sacerdote? Ele não fez nada por ele, porque ele não esteve lá em cima. Então ele mandou ele direto para o seu lugar. Não é? Olha só isso, que triste. Então, que lugar seria esse? Nós já lemos um pouquinho atrás, que ele foi para o inferno, não é? Bom, 138 agora. Agora, ouçam, amigos, se a única coisa que tens é ensinamento intelectual, obtenha algo diferente disso. E você nunca será apto para obter isso, a menos que você tenha obtido representação. Tem que haver uma correspondência lá de cima. Um fundo. É como se fosse um cheque, não é? Se você vai com cheque no banco, mas não tem dinheiro lá para representar aquele cheque, então a pessoa não vai receber. O banco não vai pagar, não é? Isso é representação. Então... você nunca obterá isso se você não tiver representação. Esta é a razão pela qual eu creio que você vem do leste, do oeste, norte e sul. A palavra vivendo manifesta. Então, se você está escutando essa palavra agora e você está dando crédito a ela, é porque você tem representação lá em cima. Mas se você está dizendo, Deus me livre, eu não vou escutar mais essas heresias, não. Então, porque você não tem representação, essa palavra não foi enviada para você. Foi enviada para os eleitos, que têm representação em cima. Observe agora, como ele fez seu caminho conhecido por seu profeta no princípio, ele nunca mudou isso, salvação. Ele o justificou, e o santificou,
enviou o Espírito Santo e fogo e queima o pecado dele, e ele mesmo habita nele. Ele aplica na terra que ele vai usar o mesmo plano de redenção. Se arrependeu, foi batizada na água por Noé. Jesus veio e a santificou pelo derramamento de seu sangue sobre ela e a reclamou, e na nova terra que há de vir, há de ter um batismo de fogo para limpá-la. De novo, limpá-la de todo demônio, todo germe, toda enfermidade e tudo que há, e a fará de novo. Eu vi um novo céu e uma nova terra. Você se torna uma nova pessoa. Amém. Não simplesmente um remendado por se unir com a igreja ou tratar de passar para uma nova página, mas você é completamente uma unidade nova, em folha. Deus toma o velho homem e o queima. Amém. Você sabia de uma coisa? Que para mensagem ninguém passa? Você fala assim, eu passei para a igreja fulana agora, né? Agora eu estou congregando lá, eu passei para outra igreja, eu passei. Para a mensagem não se passa. Ou você nasce nela, ou você não é dela. Né? É assim, isso é real. Então, você tem que ser queimado, né? Completamente com o Espírito Santo e fogo, e vem ele mesmo, envia abaixo sua representação. Nenhum homem pode vir a mim, a menos que meu Pai o traga. E todo aquele que o Pai me tem dado virá a mim. Vê você isto? O mesmo plano, a mesma maneira. Satanás será tirado da terra exatamente como Satanás foi tirado de você. Satanás não pode molestar. Ele pode tentar, mas ele não pode obter um cristão nascido de novo, pois Deus, desde a fundação do mundo, o previu e enviou Jesus para redimi-lo. E o sangue fala por ele. Amém. O sangue de Jesus Cristo fala por nós, fala por você e por mim. O sangue do Senhor Jesus Cristo no Calvário responde por nós. Aleluia. Isso dá um temor muito grande na gente. Não é? É muita seriedade isto. Para redimi-lo. E o sangue fala por ele. Como pode ele pecar quando ele não pode nem mesmo ser visto por Deus? Viu só? Como pode ele pecar se ele não pode nem mesmo ser visto por Deus? Ele nem mesmo... A única coisa que ele ouve é sua voz. Ele vê sua representação. Amém. Essa é a verdade. Vê. Pela mesma maneira, pois o mundo é um de seus atributos. Da mesma maneira que você é um de seus atributos. O mundo torna um de seus atributos porque ele estava no pensamento de Deus no princípio, ter o mundo. Estar sobre o trono, ser um rei, ser um redentor, ser um curador, antes são atributos dele, tal como um atributo seu. Eu não posso dizer abre aspas, fecha aspas aqui, um poste, né? A menos que eu pense num poste. Quer dizer, isso é uma demonstração científica, né? Se você falou, por exemplo, um carro, é porque primeiro você pensou no carro. Então, se você falou um poste, é porque primeiro você viu um poste na sua mente, né? Isso então, e eles dizem que quando você pensa, os cientistas dizem que quando você pensa, cria-se um átomo
a respeito daquilo que você pensou, não é? Então, vamos aqui, né? A menos que eu pense num poste, eu não posso dizer homem, a menos que eu pense no homem. E quando eu penso no homem, então digo homem. O pensamento é meu atributo, e a expressão é a palavra. Vê, como Isaías, como poderia ele dizer que uma virgem conceberá, que é um pensamento? Agora, muitos de vocês se perguntem como aqueles discernimentos vêm. Vou lhes dizer, vê, é uma palavra que eu digo e não é meu pensamento. O discernir, porque se eu falo poste, é meu pensamento, né? Se eu falo qualquer outra coisa, homem, é meu pensamento, é o pensamento dele. Mas ele disse, o discernimento, alguém pergunta, como é que o senhor discerne, irmão Brana, o pensamento das pessoas, né? E as enfermidades? Ele diz, aquele quando vem para mim, não é meu pensamento. Aquele lá é uma conexão direta com Deus que traz aquilo para ele, né? A diferença. Porque eu não sei, eu não conheço o pensamento disso. Como posso eu te dizer quem é você e de onde você vem, quando eu não te conheço? Que se ele estava discernindo, dizer, você é de tal lugar, você tem isso, assim, assim, sua mãe é isso, seu pai é aquilo, seu esposo está assim, você estava em tal lugar, alguém te disse tal coisa. Quer dizer, como é que eu posso dizer uma coisa assim, se eu não sou onisciente, né? Se eu não estava lá, não conheço nada. Porque tinha que ser algo sobrenatural, não é? É isso que ele quer dizer aqui. De onde você vem quando eu não te conheço? Como posso eu te dizer o que você fez há 10 anos atrás, quando eu nunca te vi em minha vida? Como posso eu te dizer onde você fará e o que você fará daqui a 10 anos? Como posso eu conhecer o futuro? Mas isto é o pensamento de algum outro, né? Esse outro, naturalmente, é o Senhor. Deixe que a mente que estava em Cristo esteja em você. Deixe que a mente que estava em Cristo esteja em você. Vê, então, isto não é seu pensamento. Este é seu pensamento, quer dizer, pensamento dele, porque é seu com letra maiúscula aqui agora, né? Este é seu pensamento através de você. E você não está expressando suas próprias palavras, você está expressando suas palavras com letra maiúscula. Isso é como muitas vezes os irmãos ficam confundidos sobre a interpretação de línguas e coisas. Veja, eles dizem coisas que não estão corretas. Eles não entendem que aquilo é Satanás. Você diz, no jardim de Deus. Ele tem uma interrogação aqui, abre uma aspas, tem uma interrogação. No jardim de Deus? Simplesmente aguarde até que chegaremos a isto. Encontraremos se é ou não é. Bom, eu quis entender aqui, mas vamos esperar até chegar o ponto que ele vai mostrar, que ele quis dizer assim, alguém diz, mas Satanás lá no jardim de Deus, quer dizer, lá na igreja de Deus? Eu vou mostrar para vocês que é, né? Isso aqui daqui a pouquinho, né? Então, 147. Os joios e o trigo crescem no mesmo campo. Então já vai dá para começar a entender já, né? O joio e o trigo crescem no mesmo campo. Ambos vivem pelo mesmo sol e pela mesma chuva. Vem, mas se houver entre vós um que seja um profeta, eu, o Senhor, falarei a ele. E se aquilo que ele diz acontece, então aquele sou eu, porque ele não está expressando seus próprios, ele está expressando meus pensamentos, meus atributos. São as coisas que hão de vir. Uso sua boca para expressá-los,
E após dizê-las, elas têm que acontecer. Os céus e a terra passarão, mas minhas palavras nunca, ou seja, no singular, minha palavra nunca falhará. Isaías disse, uma virgem conceberá. Isso está concluído. Ela irá conceber. Aquilo que Deus disse, ele faz. Agora, vamos pensar um pouquinho nisso aqui? Isaías disse, uma virgem conceberá. E quantos anos mesmos que se passaram? Vocês que conhecem a Bíblia já sabem, né? 700 anos, 712 anos, não é? 700 anos, 7 séculos. Possivelmente, alguém do seu dia, seus contemporâneos, que não tenham vivido esses 700 anos, não é? Viveram 80, 90, por aí, não viram o cumprimento dessa escritura. Eu só estou mostrando, balanceando os dois lados para você ver, não é? Não viram o cumprimento dessa escritura porque morreram antes do cumprimento. Então, é muito sério, é muito perigoso a pessoa dizer isso não foi de Deus porque não cumpriu. Passou 5 anos, passou 10 anos, passou 20 anos, passou 30, 40, 50, 100 e não cumpriu, não é? Mas ia cumprir. Eles só não viram porque não foi no tempo deles. Não é certo? É bom assim, a gente fazer essas ressalvas para clarear a mente, para a gente ficar contrabalançado, né? Aqui. Bom, se isso não, se foi de Deus, né? Vai acontecer. Porque aquilo que Deus disse, ele faz. Através de seus profetas, faz saber todas as suas manifestações, porque são os atributos de seus pensamentos expressos. Agora, aqui, isso estava nessa mulherzinha. Ela era um de seus atributos. Vem? Glória a Deus, né? Estou olhando no relógio, mas ainda dá um tempinho aí. Ela era um de seus atributos. E ali estava um sacerdote representando a luz. Ele tinha aprendido isto da Bíblia. Ele tinha aprendido que Deus era Deus. Ele havia aprendido que a santidade estava correta. Ele aprendeu que aquilo ali era uma lei de Deus. Ele havia aprendido por causa da concepção intelectual. Ele aprendeu aqui na cabeça dele, né? Ele não tinha aquilo na alma dele. Por causa da concepção intelectual. E ele havia nascido da linhagem correta. Ele era um levita, mas ele só conhecia isto pela concepção intelectual. E quando a luz da hora, tem uma reticência aqui, né? Vê, ele aprendeu aquilo pelo que havia acontecido, não pelo que estava acontecendo. O que tinha acontecido, e quando ele encontrou o que estava acontecendo, sua denominação não disse nada sobre aquilo. Portanto, não tinha a representação daquilo. Mas aqui estava um Redentor sobre a terra naquele tempo para redimir aqueles atributos de Deus, e ele o recebeu. Ele o recebeu. Ela, eu não sei se, eu vou deixar assim, ele o recebeu porque é assim que está escrito, né? Mas eu tenho a impressão que ele quis dizer ela o recebeu, não é? Tá assim, aqueles atributos de Deus, travessão, e ele o recebeu. Então eu deduzo que ele esteja se referindo a ela, porque o sacerdote não recebeu, não é? 152, se você depois quiser dar uma olhada, 152. Ela nunca questionou aquilo. Ele disse, aí de novo ele, né? Mas é ela. Ela disse, quando o Messias vier, ele fará isso. E aquilo concluiu. E ela viu aquilo feito. Então, ele disse, agora sim, é ele mesmo. E ele disse, eu sou o Messias. Então, aquilo encerrou. Ali não houve mais perguntas.
como é que ela creu, né? Ele disse, eu sou o Messias, pronto, ela creu. Né? Faz lembrar quando Abraão pediu para Eliezer, que era seu servo mais antigo, ir na terra dos seus parentes, lá pela terra de Ur, dos caldeus, né? Buscar uma noiva para Isaque. E ele disse assim, eu quero que você jure aqui para mim, Eliezer, que você não vai pegar uma moça estranha, de famílias estranhas, de terras estranhas por aí. Você vai lá. E Eliezer era muito fiel, era o servo fiel de Abraão, não é? Que ele confiava mesmo, Abraão confiava nele, e ele pôs a mão nas coxas assim, no meio das coxas de Abraão, e jurou que iria lá onde Abraão tinha pedido. E ele foi. E quando ele chegou lá, ele foi com os camelos, e ele parou num poço d'água, e ele falou, Senhor, faça com que a moça que vier buscar água aqui, e que a beberá meus camelos e me der água, que me der água para beber primeiro, né? Que me der água para beber, seja essa a escolhida do Senhor para ser a esposa de meu senhor Isaque. O Senhor Deus, né, claro, para ser a esposa do meu senhor Isaque. E aí ele ficou ali, de repente chegou aquela moça, Rebeca, né? Chegou ali e ele pediu um pouco de água para ela e ela carinhosamente, bondosamente, né? Assim, gentilmente, deu água para ele e disse, eu vou dar água para os camelos também, eles devem estar com sede, já viajaram por todo esse percurso aí, né? Então eu vou dar a beberá também aos camelos. Então, Eliezer disse, é essa, pronto, não é? Não é assim? É essa, porque a minha oração foi respondida, o meu plano foi concluído. Então é isso, quando a palavra se encontra com a semente, a água, a palavra é a água. E quando a água se encontra com a semente, ela brota, ela nasce, né? Aleluia. E ela simplesmente se foi dizendo a todo mundo, venham, vejam o que eu encontrei. Aleluia. Vejam o que eu encontrei. Esses processos nos limpam. Um templo para seu lugar de habitação. Justificação, batismo com o Espírito Santo, com fogo, o qual faz a limpeza de, como este templo, que a gente limpa a casa, limpa a igreja para fazer o culto e assim por diante, né? E Deus vai limpar também a terra para a sua habitação. No trecho anterior, o profeta disse que Deus vai habitar na terra. Isso é maravilhoso, né? Então a gente começa a entender, fala, então agora eu estou começando a entender por que que ele, no plano dele lá eternamente, na eternidade, ele queria criar uma terra. Porque ele queria morar nela. Então primeiro tinha que ter todo esse processo para depois chegar no que ele queria, não é? No que ele quer, na verdade, não é queria, é que Deus quer, né? Eu acho que eu vou parar aqui, porque o outro parágrafo pode ser grandinho, né? E aí a gente vai demorar muito. Então vamos ficar assim, neste parágrafo aqui, 153, né? E agora nós vamos agradecer a Deus. Você está feliz? Né? Nossos irmãos de língua castelhana, de língua espanhola, né? Eles dizem, estão contentos? Vocês estão contentes? Estão felizes? Então diga glória a Deus. E graças a Deus, glórias ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar então agora. Gracioso Deus, nosso Pai, nós estamos agradecidos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, por mais este culto, por mais esta bênção. É muita bênção para nós, Senhor, do que nós nem somos dignos de receber, mas nós estamos tão agradecidos ao Senhor por tudo isso. E mais uma vez, Pai, confirma a bênção que essa palavra falada, essa atmosfera sagrada da palavra revelada, determina então a cura para os doentes, a libertação e a bênção e a paz nos lares, a alegria para a glória do teu santo e bendito nome, Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Oh, Pai, amém, Senhor, graças a Deus, amém.
Deus continue a nos abençoar. Fiquemos todos com Deus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E se Ele permitir, nós estaremos de volta no nosso próximo culto, se Deus quiser, né? E se você que ficou durante o culto todo, não esqueça de clicar no joinha ali, no gostei, né? E também, se não for inscrito, inscreva-se para que você possa continuar sendo abençoado assim, através destas programações online, né? Deus abençoe a todos. Amém.